Olá, boa noite, 17 de outubro, já no horário de verão, agora são 7 horas e 19 minutos, faz 19 graus na zona sul de Porto Alegre. Veja agora os destaques desta segunda-feira. Ataque contra comitê do candidato Nelson Marquesan Júnior do PSDB em Porto Alegre. Câmera flagra momentos dos disparos. Coordenador de campanha de Sebastião Mello é encontrado morto na sede do PMDB na capital. Preso suspeito de executar jovem no aeroporto Salgado Filho. O bandido confessou que o motivo seria ciúmes da namorada. Uma segunda-feira de caos na capital. Desde a meia-noite já choveu quase a média histórica para todo o mês de outubro. Transtornos também no interior. Segundo a Defesa Civil, quase 1.000 famílias gaúchas foram atingidas. Está começando o SBT Rio Grande, segunda edição. Aconteceu? A gente mostra. A semana começou sob raios e temporais na maioria das regiões do estado. Aqui na capital, a chuva intensa desde a madrugada alugou ruas, derrubou árvores e causou muitos transtornos. Sem outra alternativa, esse rapaz não ligou para a correnteza formada no meio da rua e atravessou mesmo assim, ignorando o que poderia haver sob a água. Outros preferiram não arriscar. A rua do bairro está alagada, onde é que eu fui está alagado, está tudo alagado. Os carros tiveram dificuldade em vencer os pontos alagados da Avenida Sertório. Alguns ficaram sobre a calçada. Este não teve tanta sorte. Um gabinete de crise foi montado no Centro Integrado de Comando para monitorar as regiões mais críticas da cidade. A prefeitura atribui o problema ao despejo irregular de lixo, mas também reconhece que faltam investimentos no sistema de drenagem. A região norte ela é uma região bastante baixa. E precisa ainda de alguns investimentos no sistema de drenagem. Um deles está ocorrendo, com a Casa de Bombas da Vila Minuano, mais o dique na Vila Asa Branca e uma série de outros investimentos que nós estamos fazendo, como o alargamento do Arroio Sarandi. Mas isto são medidas e são investimentos de médio e longo prazo. Até o começo da tarde de hoje, o acumulado de chuva era de 104 milímetros no centro da capital, 90% da média histórica do mês de outubro, que é de 114,3. A expectativa é que a chuva não pare tão cedo. Para os meteorologistas, os temporais devem seguir pelos próximos dias. Só na região metropolitana de Porto Alegre, o acúmulo de chuva deve chegar a 300 milímetros até a quarta-feira. Os temporais são comuns, são fenômenos comuns de primavera no Rio Grande do Sul. O que está chamando a atenção é a sequência de dias de volumes de chuva excepcionais, isso não é normal. E o que vem causando isso é um sistema de bloqueio no centro do país, que faz com que a chuva e a instabilidade dos temporais fiquem confinados entre o sul do Paraguai, norte da Argentina, Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e Paraná. Poderemos ter mais 200 milímetros em algumas áreas, agravando a situação de alagamentos e até mesmo com risco de enchimento de arroios e transbordamentos em algumas áreas. Os transtornos começaram ainda no domingo. O vento forte derrubou uma árvore na rua Vicente da Fontoura, em frente ao cemitério israelita, no bairro Santo Antônio. Os fios da rede elétrica se partiram. Um cano rompeu e ficou jorrando água. Ninguém ficou ferido. E depois desse início de manhã caótico, continuou chovendo durante grande parte do dia aqui na capital. Volumes extremos. A Metsul tinha emitido alerta ainda na semana passada. E vamos ver com a Vanessa se continua esse alerta aí de novos temporais. Boa noite, Vanessa. Olá, Luciane. Boa noite para todos. Segue sim, como a Estael falou, então ainda tem risco de novos alagamentos. Até quarta-feira, a chance de temporal e o tempo só deve firmar mesmo lá no fim de semana. A chuva pode vir acompanhada de trovoadas e não se afasta a chance de granizo amanhã. A temperatura se mantém amena, a mínima de 19, a máxima atinge os 24 graus. No mapa, então, a gente vê que até quarta-feira segue esse risco de temporal. Na quinta e na sexta, previsão de sol alternado com períodos de instabilidade. E daqui a pouco, então, Luciane, eu trago mais informações da previsão e também desses transtornos aqui no estado. Tá certo, obrigada, Vanessa. Vamos ver agora como é que está a situação do trânsito nesse momento aqui na capital. Vamos lá para o Centro Integrado de Comando, onde está o repórter Daniel Vasques. Daniel, muito boa noite. Algum ponto aqui na cidade que os motoristas devem evitar?
Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. Situação bem mais tranquila agora em comparação com o que a gente viu na reportagem. O único ponto de alagamento neste momento continua sendo ali na Sertório, mais precisamente com a Marquês do Alegrete. A alternativa para quem quer seguir para a Zona Norte, é pegar a Avenida Assis Brasil ou a Farrapos. Mas a gente vê aqui nas imagens do Hugo Portela, a Assis Brasil também está bastante congestionada, Luciane. Para quem segue pelas rodovias do estado, também é bom ficar atento, porque há bloqueios. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, são 6 pontos de bloqueio em todo o estado. A situação mais recente é ali na RS 115, mais precisamente no quilômetro 27, onde ocorreu uma queda de barreira. Por causa disso, o trânsito está em meia pista entre Igrejinha e Três Coroas. Situação também complicada nas rodovias federais, na BR-116, na... Bom, ali o problema na BR-116 é principalmente em Nova Petrópolis, Morro Reuter e em Picada Café, onde há bloqueios parciais e totais. Vamos falar agora sobre futebol. O Inter finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento e vai com tudo para o Grenal do próximo domingo. Já o Grêmio priorizou a Copa do Brasil, mas conseguiu um empate contra o Santos. Com o time reserva na Vila Belmiro, o tricolor empatou em 1-1 com o Peixe. Everton marcou o primeiro gol da partida para o Grêmio. Fabian Nogueira igualou o placar para os donos da casa. Na próxima quarta-feira, os titulares retornam a campo para encarar o Palmeiras na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time do técnico Renato venceu por 2-1 e joga por um empate em São Paulo. O Internacional, jogando em casa e com os titulares, venceu o Flamengo de virada no Beira-Rio. Hever marcou o primeiro gol da partida. Sacha e Vitinho marcaram para o Colorado. Fora da zona do rebaixamento, o Inter dá uma pausa no Brasileirão para enfrentar o Santos, quarta-feira, pela Copa do Brasil, onde não está tão longe de uma vaga às semifinais. Basta vencer o Peixe por 1-0 e aí sim, depois, pensar no Grenal. Boa noite, Lu, tudo bem? Antes da gente falar sobre a semana decisiva da dupla que marca um Grenal para o próximo final de semana, eu gostaria de abordar um assunto complicado. Me refiro à decisão da direção colorada de não afastar ou excluir os jogadores William e Anderson do grupo de profissionais. O que aconteceu foi uma multa de 15% do salário de Anderson, que será doada para uma instituição de caridade, e William foi apenas advertido. Lembrando que os dois jogadores brigaram entre si e foram às vias de fato na última sexta nas dependências lá do estádio Beira-Rio. As imagens do episódio mostram de forma clara o meia Anderson dando um soco na boca de William. O lateral teve um dente, inclusive, quebrado. Penso que agiu com justiça o vice de futebol Fernando Carvalho. Bola ao centro e o jogo está empatado. É vida que segue. William e Anderson vão retomar os treinamentos normalmente. Ótimo para o Internacional, que está num momento duríssimo. Dito isso, me permitam mudar a página. Quarta, o Grêmio vai dar um tempo no Brasileiro e virá com força máxima para encarar o misto do Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Diferente do Inter, que só pensa no Grenal, deixando de lado a partida pela Copa do Brasil com o Santos no Beira-Rio. Como temos clássico, e eu não sou de pipocar, vamos à luta. O Grêmio, para mim, é favorito para o Grenal 411, basicamente por jogar em casa. Mas se eu tivesse que apostar dinheiro, depois da reação do Inter, que ganhou as 3 últimas partidas em casa, eu talvez apostaria uma quantia no empate ou, quem sabe, por incrível que possa parecer, na vitória do Internacional. Isso mesmo que seja na Arena. Ou estou exagerando? Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada, Vidarte. E voltamos a falar da previsão do tempo agora para mostrar alguns estragos pelo interior do estado. Nós temos imagens aí de várias cidades. Vanessa Botoli, conta pra gente quantos municípios foram afetados agora até o momento pelos temporais. Pelo menos 38, viu, Luciane? Em São Sebastião do Caí, o rio começou a transbordar agora às 6 da tarde e famílias já estão sendo removidas para o Parque Centenário.
Pantano Grande, na região central, e Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, são até o momento os municípios mais afetados. Mais de 50 famílias precisaram deixar as casas no estado, segundo a Defesa Civil, e centenas foram atingidas. Vou começar então mostrando a enchente agora à tarde no Vale do Taquari, em Lajeado, a Avenida Décio Martins Costa, que fica bem no centro da cidade, ficou interditada para o tráfego de veículos. Esse vídeo foi gravado pelo Rodrigo Martini. Em Sapiranga, aqui na região metropolitana, a força da água foi tanta que acabou provocando o desmoronamento de um muro que atingiu este veículo que estava estacionado. No município de Harmonia, no Vale do Caí, o arroio transbordou no centro da cidade e transformou a rua em um rio. O telespectador Lucas Fink fez essas imagens que realmente são impressionantes, Luciane. Obrigada, Vanessa. A sede do comitê de campanha do candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, foi alvo de ataque nesta madrugada. As informações direto da redação do SBT RS com Bruna Osterman. Boa noite, Bruna. Boa noite, Luciane. Boa noite para todo mundo. Foram 2 ataques e uma câmera de segurança registrou a segunda investida. 5 pessoas estavam no local justamente avaliando estragos do primeiro ataque, quando mais disparos atingiram o comitê. Segundo a Brigada Militar, foram pelo menos 15 disparos. Testemunhas relataram que 2 homens deram os tiros de dentro de um carro prata. Ninguém ficou ferido e até agora nenhum suspeito foi localizado, Luciane. Obrigada, Bruna. E um dos coordenadores da campanha de Sebastião Melo, do PMDB, foi encontrado morto hoje na capital. O corpo estava no banheiro do comitê. Viaturas da Polícia Civil passaram a tarde estacionadas na frente da sede municipal do PMDB, no bairro Cidade Baixa. A todo instante, políticos e correligionários chegavam ao partido. Estamos todo mundo arrasado. Meu companheiro de partido, militante de muitos anos. Plínio Zaleski tinha 53 anos, era casado e pai de 2 filhos. Em 2012, foi candidato a vereador em Porto Alegre. Ele também militou no Partido dos Trabalhadores. Ele foi do PT, quando eu era do PT nos anos 80. Conheço a família, a esposa, os parentes, então realmente é uma situação chocante. Atualmente, o político era um dos coordenadores da campanha de Sebastião Melo. Segundo integrantes da campanha, Plínio estava desaparecido desde a tarde de domingo, depois de almoçar aqui na sede do partido. A família tentou contato com ele por telefone, mas ele não atendeu as ligações. A última visualização no aplicativo WhatsApp foi por volta das 2h30 da tarde de ontem. A semana passada ele me ligou que estava recebendo muita pressão, que teve todas as redes sociais dele invadidas, estava sendo ameaçado, também se ressentiu dos processos que ele estava respondendo na justiça por causa dos seus posicionamentos políticos. Ele estava meio abalado, né? Muito triste com toda essa guerra em que se tornou a campanha eleitoral em Porto Alegre. O Departamento de Homicídios compareceu no local e já instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias deste fato, em princípio compatível com um suicídio. A arma utilizada seria uma arma branca, uma faca. Foi encontrado um bilhete, né, que a perícia vai trabalhar no sentido da exatamente os dizeres desse bilhete, porque, numa primeira vista, de sangue. Sebastião Melo se disse consternado e anunciou a suspensão da campanha até amanhã. É um dia de muita dor para todos nós. O Plínio foi um valoroso companheiro da luta democrática desse país. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, se manifestou através das redes sociais e cancelou qualquer atividade eleitoral nas próximas 24 horas. E a pedido dos partidos, a Justiça Eleitoral também suspendeu até amanhã, às 6 da tarde, os programas eleitorais de rádio e TV e as inserções durante a programação. O principal suspeito de executar um jovem de 18 anos no saguão do aeroporto Salgado Filho foi preso nesta manhã. O homem estava foragido e confessou o crime que aconteceu no mês passado. Ferido em uma das pernas, o bandido evitou os microfones. Mas questionado mais de uma vez sobre a motivação do crime, o suspeito falou sobre a participação dele no homicídio do aeroporto. Batei mesmo, bate de novo qualquer um. Diego da Silva Severo, de 25 anos, é apontado pela Polícia Civil como o mentor da emboscada que foi registrada pelas câmeras de vigilância do aeroporto Salgado Filho.
No dia 19 de setembro, ele e outro comparsa de 16 anos executaram a tiros Marlon Roldão. O rapaz fazia 18 anos no dia da morte. Confirma, o que nós já tínhamos na nossa linha de investigação, que o fato se deu à execução em razão de uma relação que a vítima tinha com uma namorada do executor. O bandido estava dirigindo este carro roubado e com placas clonadas. O veículo foi abordado nesta região do complexo da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a polícia militar, o suspeito havia trocado tiros com outros criminosos no final da madrugada, próximo daquele cruzamento aqui da rua Dona Altíria. A vizinhança da região chamou os PMs. Para se proteger, Diego se entregou na hora sem resistência e assumiu a participação no crime do aeroporto. Matei porque ele ficou com a minha mulher. A bronca é tua. A bronca é minha. Não tem nada a ver com disputa de pontos de tráfico. Esta pistola 9mm e o colete à prova de balas foram apreendidos com o criminoso. Diego estava foragido e com prisão preventiva decretada pela Justiça. A investigação continua para descobrir outros envolvidos na execução do jovem. A gente já está bem avançado aí nos outros elementos e também nessa mulher a gente continua agora o nosso trabalho aí para completar a investigação e prender todos os envolvidos. E uma comitiva gaúcha participa do 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, na cidade alemã de Weimar. O repórter Andrei Rosseto acompanha a missão lá na Europa. O dia amanheceu com 5 graus aqui em Weimar. A temperatura, nesse momento, é de 13 graus e eu falo em frente ao prédio onde acontece o 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha. E aqui eu vou mostrar, fica um parque muito bonito que fica bem em frente ao prédio. Aqui o prédio, aqui o parque, os moradores usam, é muito bem frequentado, uma área belíssima, muito agradável. E aqui a gente está tendo muito problema de mandar o material para o Brasil. E por incrível que possa parecer, apesar de ser uma potência europeia, uma potência econômica, eles também têm muito problema de internet aqui. Os jornalistas estão tendo dificuldade de enviar o material para o Brasil. Isso é para os brasileiros não reclamarem, às vezes, tanto dos problemas que nós temos lá. Aqui eles também têm problemas. Um dos assuntos mais discutidos aqui no encontro é o conceito de indústria 4.0, que é a tecnologia da informação agregada à indústria, que é a digitalização da indústria. Os palestrantes tocam muito nesse assunto e eles dizem que essa parceria entre Brasil e Alemanha só vai acontecer quando esse conceito estiver bem gestado, quando ele estiver bem localizado dentro das indústrias brasileiras. Para o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a digitalização das companhias muda o perfil dos empregos. Vai dar mais empregos mais bem remunerados, empregos em salas de ar-condicionado e não na linha de montagem. Segundo o secretário da Fazenda do estado da Turíngia, é preciso modernizar todos os setores da indústria. Além da digitalização, é importante criar redes dentro e fora das empresas, criando novos modelos de negócios, afirma o secretário. Bom, a gente já falou dos transtornos causados pela chuva e segue o alerta, inclusive para as regiões que já foram atingidas hoje. E, Vanessa, vem mais chuva por aí, é isso mesmo? E novamente grandes volumes, viu, Luciane? Entre 100 e 150 milímetros só nesta terça entre o centro e o oeste. Até quarta, os acumulados podem chegar a 300 milímetros. Segue então o alerta para alagamentos, quedas de barreira, cheias de rios e temporais isolados. Atenção especial entre Alegrete, Quaraí e Uruguaiana no oeste. No norte e noroeste, o risco de tempestade é forte até a metade da semana. Mínima de 16 graus em Pelotas, lá no sul do estado, onde não tem alerta para chuva. E a máxima chega a 28 em Santa Rosa, onde tem sim esse alerta para temporal. O tempo vai firmar no fim de semana. Na quinta e na sexta ainda deve chover, mas com volumes bem menores. Tá certo, obrigada, Vanessa. Semana começando aí complicada. E o jovem gaúcho que foi espancado até a morte nos Estados Unidos estudou em um colégio de Novo Hamburgo até o ano passado. Bruna Osterman, é verdade que a família saiu daqui exatamente para fugir da violência? Exatamente, Luciane. O Roger Tomé Trindade, de 15 anos, morava nos Estados Unidos com os pais há apenas 10 meses. Ele teve a morte confirmada pela família através das redes sociais. O adolescente estava de bicicleta e ia encontrar com amigos quando foi agredido por integrantes de uma gangue em um parque da cidade de Winter Park, na Flórida. O caso aconteceu na noite de sábado. O jovem chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu domingo. Luciane.
Tá certo, muito obrigada, Bruna. Bom, e agora você confere imagens ao vivo aqui de Porto Alegre. Não chove nesse momento. São 7 horas e 39 minutos e faz 19 graus. A gente já volta. A Sorrifácil, maior rede de clínicas odontológicas do estado, vai trazer a sua autoestima e o seu sorriso de volta. São tratamentos que vão do procedimento mais simples até o tão sonhado implante dentário. A Sorrifácil está no mercado há mais de 10 anos. Certamente tem uma Sorrifácil pertinho de você. Passe lá e volte a sorrir das coisas boas da vida. Não perca tempo. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número que está aí na sua tela. 9541-7999. Sorrifácil. Sorrir é uma conquista. E você vai ver agora no SBT Brasil mais detalhes sobre a morte por espancamento do jovem gaúcho lá na Flórida, nos Estados Unidos. Uma boa noite a todos, hora de respirar, porque a semana está recém começando e amanhã é terça-feira recém. Até amanhã.